Olá a todos, meu nome é Nadine Tonali Cavalari e vou apresentar o projeto de pesquisa que tem como título Soroprevalecência de anticorpos contra o SARS-CoV-2 em profissionais de um clube de futebol no Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, os coronavírus eles são uma grande família de vírus que infectam animais, mas raramente infectam pessoas. Porém, em dezembro de 2019, acontece o primeiro caso de infecção por um vírus da família dos coronavírus em um ser humano, que foi nomeado como SARS-CoV-2, e a partir daí essa contaminação começou a se espalhar, o que deu origem a uma pandemia. Em dezembro de 2019, então, como datas importantes, tem o primeiro caso em Wuhan, na China. Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo. E em 5 de março, o primeiro caso do coronavírus é confirmado no Rio de Janeiro. Quanto à transmissibilidade, existem 4 tipos. A direta, em que gotículas de uma pessoa infectada vão entrar em contato com a mucosa de outra pessoa. A forma indireta por superfície de contato, a transmissão aérea através de aerosóis por gotículas de menos de 5 micrômetros, que podem ficar até 3 horas no ar, e por fim a formação de aerosóis em procedimentos invasivos, como por exemplo intubação. O Centro de Triagem e Diagnóstico da UFRJ fez uma listagem entre os pacientes que eles atendem dos sintomas mais comuns e os sintomas menos comuns. Entre os sintomas mais comuns temos tosse, fadiga, febre, calafrios, e entre os menos comuns temos produção de escarro, dor de garganta, dor no peito, entre outros. Sabe-se então, né, que na questão do impacto em relação ao esporte, a Covid-19 ela causou um impacto em diversos setores da sociedade e em diversos setores sociais também da vida cotidiana das pessoas, na questão cultural, social, questão de viagens e também no esporte. Então, a partir disso, a Organização Mundial da Saúde ela vai começar a se reunir para discutir protocolos de isolamento, a fim de tentar conter o avanço do vírus. E, então, vimos que o reflexo desse impacto em questão mundial, com o adiamento das Olimpíadas de Tóquio em 2020, que estão acontecendo agora em 2021. Muitas atividades também foram suspensas, desde atividades econômicas, atividades sociais, atividades culturais e também atividades esportivas. Em âmbito nacional, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ela cancelou as competições nacionais. E em âmbito estadual, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, paralisou o Campeonato Carioca. Diante desse contexto ocasionado pela pandemia, de isolamento e cancelamento de eventos gerais, os atletas de diversas atividades esportivas, como por exemplo o futebol, começaram a apresentar problemas no condicionamento físico e tático, ou seja, refletindo então na saúde de forma geral. Alguns meses se passaram e a FERJ autorizou a volta das atividades esportivas e foi implementado então o protocolo de jogo seguro, o qual sugere normas de medidas preventivas para com o novo coronavírus, como, por exemplo, a aquisição de testes confirmatórios e uso de máscaras. Então, dessa forma, a justificativa do projeto é que, com a retomada de atividades coletivas esportivas, essas atividades representam um alto risco de transmissão. Então, temos ações como a adoção do protocolo seguro, aquisição de kits de testagem, socialização desencorajada por questão da transmissão, a adoção de álcool em gel e uso de máscaras. Dessa forma, o objetivo geral do projeto é avaliar o conjunto de ações do protocolo Jogo Seguro e descrever o status de infecção e imunidade de integrantes de um time de futebol profissional no cenário da pandemia do Covid-19. Bom, como objetivo específico, temos também promoção do retorno seguro às atividades laborais, do clube de futebol, realização de exames sorológicos para Covid-19, avaliação das condições físicas dos integrantes do clube e a implementação de medidas de biossegurança adicionais para minimizar os riscos de transmissão e contaminação dos jogadores e da staff. Dessa forma, então, o estudo, como princípio, teve uma característica transversal com abordagem semi-quantitativa e cada participante da pesquisa ele foi avaliado pelo fator de exposição à doença e pode ser usado também para avaliar a hipótese de associação entre exposição ou característica. Foi realizada uma coleta de dados e de material biológico a cada 15 dias. Em relação aos dados, os questionários eles tinham relação com a vida social dos participantes e o material biológico foi em questão da realização de exames sorológicos. Tudo isso, é claro, com aprovação de pesquisa do Comitê de Ética em Pesquisa. Foram realizadas também análises clínicas e sorológicas, ou seja, foi feita a verificação dos sinais vitais e a coleta de amostras de sangue com intervalo de 15 dias. Foi feita análise comportamental, ou seja, formulários preenchidos a cada coleta e um formulário diário durante todo o estudo.
O período do estudo ele foi de agosto a novembro, totalizando então 6 coletas. Nessas imagens é possível visualizar em cima o teste de SWAB, que foi o teste de PCR, que foi utilizado apenas em 2 participantes, à esquerda a coleta de sangue e à direita o exame clínico. A partir disso foram então obtidos os seguintes resultados. Foram um total de 72 participantes, entre jogadores, equipe técnica, equipe médica e gerencial. O estudo identificou que 20% apresentavam alteração da pressão arterial e 12% apresentavam um nível de glicose elevado. Um integrante do grupo apresentou uma tríade de risco, ou seja, obesidade, diabetes e hipertensão arterial. E houve 13 casos de IgM positivo e 34 casos de IgG positivo em exames sorológicos. 2 participantes também apresentaram IgM positivo durante quase todo o projeto e foram eles que fizeram os exames de PCR. Em relação a títulos de anticorpos persistentes, houve no projeto 2 participantes que testaram para IgM positivo por pelo menos 5 meses ao fazer exame sorológico. Dessa forma, foram realizados então o PCR nos mesmos e ambos testaram negativo. Vale ressaltar que eles estiveram afastados de suas atividades, retornando após somente a negativação do teste de PCR. Em relação à positividade nas 6 coletas, nessas análises, nós começamos com 2 indivíduos tendo positivo para IgM na primeira coleta e os mesmos repetiram a positividade na segunda coleta. Na terceira coleta, 3 testaram positivos. Na quarta coleta, 10 testaram positivos, que foi a maior taxa, o que coincidiu com o relaxamento dos participantes no que tange as medidas de prevenção. Na quinta coleta, 8 testaram positivo e na sexta coleta, 6 testaram positivo. Em relação à idade, vemos a média de idade dos infectados, né? Os resultados variam entre 21 anos e meio a 32 anos e meio. Isso reflete a idade do público-alvo, que é composto majoritariamente de jogadores que têm entre idade de 16 e 37 anos, e há também um grupo de comissão técnica, com idade que varia entre 25 a 60 anos. Em 14 de outubro, na verdade, 14 integrantes, em 14 de outubro, integrantes apresentaram IgM positivo para SARS-CoV-2, sendo eles um preparador de goleiros, 2 zagueiros, 1 goleiro, 2 atacantes, 1 lateral e 1 volante, sendo maior quantidade. Então, também foi conseguido perceber que sempre havia pelo menos um participante com potencial de infectar outras pessoas. Em relação à análise dos formulários, do total de participantes dos 72, 14% tiveram positividade entre jogadores, foi 69,23%, e entre equipe técnica e médica, 30,76%. Destes, os assintomáticos foram 62% e os sintomáticos 38%. Os dados indicam que a periodicidade dos exames são importantes porque pode revelar os infectados assintomáticos e dessa forma fazer o isolamento dos mesmos a fim de conter a disseminação da doença. Dentre os sintomáticos, observa-se que os sintomas mais relatados foram a questão da tosse e os menos relatados, com 38,1%, foi a questão da febre e cefaleia. 70,8% faziam um translado de casa para o clube de forma isolada, dentro do próprio veículo ou carro de aplicativo, e 8,3% faziam uso de transporte público. Em outubro, apresentaram o IgM positivo, então, para SARS-CoV-2, 2 zagueiros, 1 goleiro, 2 atacantes, 1 lateral, 1 volante e 1 membro da comissão técnica. E também, a questão de sempre haver um participante com potencial para infectar outras pessoas. Em relação às recomendações seguidas, vemos na imagem que o uso de máscara e lavagem regular das mãos teve adesão de mais de 80% dos participantes. Já cobrir a boca e evitar o rosto foi seguido por cerca de 50% dos participantes. O distanciamento social foi o dado mais discrepante, em cerca de 80% a 40% de adesão. Por fim, isolamento social foi o menos seguido, com um segmento de menos de 40% dos participantes. Foi desenvolvido também um folheto informativo sobre as questões do coronavírus e a prevenção e foi distribuído durante toda a coleta. Então, como considerações finais, o risco elevado pela infecção de SARS-CoV-2 devido aos fatores de 2, como percebido, contato com outros indivíduos, deslocamento, e um terceiro, talvez, que pode se colocar, que é a questão da ausência do uso de máscaras e a impossibilidade do distanciamento social. Dessa forma, o relaxamento de medidas individuais e coletivas aparece como preponderante para o aumento da quantidade de casos de IgM positivo entre os participantes, como visto no estudo. O retorno seguro das atividades laborais dos atletas perpassa pelo aumento de monitoramento diário de sinais e sintomas dos atletas e staff.
Exame periódicos também e aumento do cumprimento das medidas de biossegurança. Essa foi a bibliografia utilizada para o estudo. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigada.